Olá a todos. Hoje a nossa aula vai ser sobre relações harmônicas interespecíficas. O que são relações harmônicas interespecíficas? São aquelas relações em que os dois lados eles podem se beneficiar ou um lado se beneficia e não traz prejuízos ao outro. Interespecíficas quer dizer que elas ocorrem entre espécies diferentes. Nós temos aqui 4 exemplos de relações harmônicas interespecíficas: o mutualismo, a protocooperação, comensalismo e inquilinismo. Aqui eu tenho uma tabela com um exemplo, uma descrição básica do que seria cada uma dessas relações. A protocooperação acontece quando indivíduos associados se beneficiam e a associação não é obrigatória. Exemplo, caranguejo, eremita e anêmona do mar. O que seria isso? Eles podem sim conviver juntos, eles podem se beneficiar, mas não é obrigatório, o que significa que eles vivem separados normalmente, mas quando eles se unem, eles podem ter muito mais benefícios. Temos o inquilinismo, que é quando o indivíduo usa outro como moradia sem prejudicá-lo. Exemplo, plantas epífitas sobre árvores. Nesse caso, as plantas epífitas, as bromélias, por exemplo, elas nascem, crescem na copa das árvores ou em troncos mais altos. O objetivo delas é obter mais luz solar, mas elas não vão prejudicar a árvore na qual elas estão hospedadas. Comensalismo. O indivíduo usa restos da alimentação de outro sem prejudicá-lo. Exemplo, hienas que aproveitam restos das presas dos leões. Outro exemplo clássico de comensalismo são os urubus, né? Com a relação entre os seres humanos e eles, que quando os seres humanos colocam restos de lixos, restos orgânicos nos lixões a céu aberto, os urubus vão lá e se alimentam desses restos de lixo que os seres humanos deixaram. Então, os urubus eles estão sendo os comensais dos seres humanos. No mutualismo, nós temos indivíduos associados que se beneficiam e a associação é fundamental à sobrevivência de ambos. Exemplo, algas e fungos que formam líquens. Nesse caso aqui do mutualismo, esse exemplo que a gente usa de mutualismo seria para o mutualismo obrigatório, na qual ou ambas as espécies ou uma das duas não sobreviveria sem a associação do outro. Nós temos, por exemplo, os cupins que possuem no seu intestino alguns protozoários que digerem a celulose. Sem essa celulose, os cupins não sobreviveriam, porque eles não iriam conseguir obter os nutrientes da madeira que eles corroem. Seria um mutualismo obrigatório. Quando a gente fala de mutualismo facultativo, alguns autores utilizam esse termo, mas alguns preferem chamar de protocooperação, que é esse primeiro exemplo que a gente citou, que a associação não é obrigatória, é facultativo. Pode sim vir em questões chamadas de mutualismo facultativo e podem sim vocês verem em alguns livros autores falando que esse termo é protocooperação. Ambos se definem para a mesma coisa. Nós temos aqui uma tabela exatamente para exemplificar essa questão de protocooperação e mutualismo obrigatório. No mutualismo obrigatório, os indivíduos apresentam uma relação obrigatória e, se interrompida, pelo menos um dos envolvidos não poderão sobreviver, como é o caso do líquen, que é a associação de fungos e algas. E no mutualismo facultativo, os participantes eles se beneficiam, mas eles podem viver de modo independente, que é a interação estabelecida entre o caranguejo eremita e a anêmona do mar. Olha só um exemplo de mutualismo. Aqui nesse sinalzinho que eu coloquei de mais e mais, significa que os dois se beneficiam desta relação, né? O líquen, associado aqui ao tronco da árvore, que ele se fixa aqui com o objetivo de obter mais energia solar, mais luz solar, mas o líquen, que se associa com as algas, ele precisa, é obrigatório, né? No caso,
aqui os polinizadores e as flores. Os polinizadores necessitam do pólen para obter os nutrientes dele. Então, é um mutualismo, é uma relação obrigatória nesse caso. A protocooperação, como já foi falado, desse caranguejo eremita e a anêmona do mar, eles formam uma associação que não é indispensável, ou seja, cada um pode viver isoladamente. O que acontece aqui? O caranguejo vai usar essa anêmona do mar com uma espécie de casulo, protegendo ele. Até mesmo porque a anêmona do mar possui uma substância urtigante e ela vai afastar os possíveis predadores desse caranguejo. E aí ele vai usando como casinha, né? E ele vai andando pelos cantos e vai levando a anêmona do mar para vários outros locais que ela não conseguiria ir sozinha, ela não consegue se locomover. E aí isso serve para ela como relação positiva, porque ela pode até se reproduzir em vários lugares diferentes. Ela pode alastrar a população dela. E, eventualmente, ela consegue alimentos através dessa longa caminhada. Sendo assim, uma relação positiva para os dois. Mas eles podem viver separados? Podem. O caranguejo ele consegue se locomover, se alimentar e se reproduzir independente da anêmona do mar. Assim, do mesmo jeito, a anêmona do mar consegue se reproduzir e se alimentar independente. Mas os dois juntos, eles conseguem benefícios muito maiores. Por isso que é chamado de protocooperação ou mutualismo facultativo, que significa que separados eles não vão morrer, mas eles vivem melhor assim. O comensalismo, que seria relação entre dois tipos de organismo, na qual um deles, o comensal, recebe benefícios sem que o outro seja prejudicado. É importante ressaltar que todas essas relações contribuem para manter a harmonia da comunidade. Não é um parasita, muita gente costuma dizer, o comensal é um parasita. Não, ele não traz malefícios, ele não prejudica. No caso aqui, um exemplo clássico, o tubarão e as rêmoras. Elas têm, no lugar das suas nadadeiras dorsais, elas têm ventosas e elas se fixam na pele do tubarão e elas ficam ali só esperando restos de comida que escapam da boca do tubarão. Para elas é positivo, como mostra aqui nesse esqueminha de sinais. Para elas é positivo. E para o tubarão tanto faz, né? Ele não vai se prejudicar, o alimento dele não vai diminuir, não vai prejudicar em nada a vida dele. Elas estão ali só pegando um ventinho e pegando as boas marés do tubarão. O inquilinismo é uma relação ecológica em que os indivíduos de espécies diferentes interagem, porém, apenas uma espécie beneficia-se da interação e a outra não é prejudicada nem beneficiada. No inquilinismo, temos o organismo chamado inquilino e hospedeiro. Do mesmo jeito, o sinalzinho ali. É positivo para um, mas para o outro não influencia. Esse é o conceito de relações harmônicas, né? Ou positivo para os dois, ou positivo apenas para um, mas sem prejudicar o outro. No caso, nós temos relações de inquilinismo, quando nós vemos, no caso das plantas epífitas, né? Elas estão ali usando o tronco das árvores, os galhos, para se desenvolver. O objetivo de pegar mais luz solar para melhorar o desempenho na fotossíntese, porque muitas vezes, se ela se desenvolvesse no solo, o solo é muito sombreado, e aí elas não iriam conseguir obter a luz do sol necessária. Então, ela se desenvolve na copa das árvores, nos galhos altos, para elas conseguirem obter mais luz solar. Quando vemos ninhos de passarinhos nas árvores, eles estão utilizando aquela árvore como hospedeiro, eles são apenas hospedeiros daquela árvore. Eles usam a árvore como a casinha deles. Temos outro exemplo clássico que são os peixes palhaços e a anêmona do mar também. Eles usam as anêmonas como moradia para eles, mas eles não vão prejudicar as anêmonas. É positivo mais ainda para eles porque elas servem como abrigo e proteção dos possíveis predadores, porque elas também têm aquela substância urticante e elas vão espantar os predadores. E eles são imunes a essas substâncias tóxicas. E, eventualmente, as anêmonas do mar elas conseguem restos de comida que os peixes palhaços deixam
por lá. Algumas vezes nós vamos ter, nesse caso aqui, no resto de comida que o peixe palhaço deixa. Nesse caso, a anêmona ela pode se comportar como comensal. É aí que a gente pode ver que dois indivíduos, né, no caso do peixe palhaço e da anêmona do mar, eles podem ter mais de um tipo de relação ecológica. O peixe palhaço pode ser tanto o inquilino da anêmona, como a anêmona pode ser o comensal do peixe palhaço. Ora, ela oferece abrigo para ele, e ora ele oferece alimento para ela. Então, eles podem, eventualmente, especificamente, ter mais de um tipo de relação ecológica. O importante é contextualizar em que situações acontece cada relação ecológica e o que é cada uma delas. Algumas questões podem apresentar a questão do resto de alimento que a anêmona consome, vai perguntar que relação é essa. Naquele momento ali não é o inquilinismo, naquele momento ali é o comensalismo. Mas, se a questão apresentar como o peixe palhaço, que utiliza a anêmona do mar como abrigo, naquele momento ali a relação apresentada é o inquilinismo. A gente precisa se atentar a isso. Aqui eu trouxe uma tirinha para a gente ver que relação ecológica que está acontecendo aqui. Nessa tirinha aí, a abelhinha, né, fala assim: eu sou a abelha, sabe? Quando o trabalho é duro, a matéria-prima é de boa, o gerenciamento é eficiente, o lucro é doce. O que está acontecendo nessa tirinha? Qual é a relação ecológica? Aí nós temos os agentes polinizadores, né, que são as abelhas. Elas vão fazer uma simbiose com as flores, né, as plantinhas, e elas vão conseguir o pólen para produzir a sua matéria-prima, que é o mel. Nesse caso aí, nós temos um exemplo de protocooperação. Protocooperação por quê? É uma relação onde os dois se beneficiam, porque eles estão pegando o pólen para produzir o seu mel, é positivo para eles, né? E as florezinhas, elas estão aproveitando deste serzinho para dissipar suas sementes para outras plantas e fecundar outras plantas e fazer todo aquele processo reprodutivo. É positivo para os dois. Conseguem viver separados? Conseguem. Sim, conseguem no específico dessas flores aí. Por quê? Eles podem conseguir pólen em outras espécies de plantas. A planta não vai morrer se não tiver esses agentes polinizadores em específico. Ela pode ter outras estratégias reprodutivas. Mas eles vivem muito melhor sozinhos, então a gente sempre vai ver os polinizadores e as plantinhas em uma relação simbiótica. Porque para eles é muito melhor, traz muito mais benefício. Então a gente sempre vai ver isso em uma relação simbiótica em que sempre vai acontecer, porque é muito mais positivo para os dois. Eles não vão morrer um sem o outro, mas eles preferem viver assim porque é muito melhor. Nessa tirinha aí, ó, vemos aqui um exemplo de cooperação entre duas espécies. O bodião limpador se alimenta de restos de comida e parasitas que encontra na boca da moreia. Ambos saem ganhando. Terminei, aleluia, faz 1 hora que estou esperando a criatura. Foi mal, meu dentista atrasou. Sei. O que acontece nessa tirinha? Esse peixinho aí, bodião limpador, ele vai se alimentar de restos de comida desse peixe moreia. O que está acontecendo aí nessa tirinha é o quê? O comensalismo. Por quê? Esse peixinho menor, bodião limpador, ele está se beneficiando dos restos de comida do que tem na boca desse outro peixe. Mas esse outro peixe, né, para ele tanto faz. Pode até ter um benefício que é uma limpeza, né, uma limpeza bucal gratuita, um dentista, mas para ele não influencia. Ficar com aqueles restos não vai trazer uma doença, não vai fazer ele morrer, para ele tanto faz. E esse peixe, quando ele se alimenta dos restos alimentares de outro, ele está sendo um comensal, como foi falado na questão dos urubus, dos seres humanos.
e das rêmoras e dos tubarões. Eles estão exercendo o papel de comensais. Aqui são os sites úteis para visitar, que vai ter todos esses conceitos exemplificados com fotos. E aqui são vídeos super interessantes que eu encontrei no YouTube, que dá um resumo, traz os exemplos, traz questões de prova, para que vocês possam visitar, contextualizar bem, porque alguns termos, alguns conceitos confundem, como a gente falou, na questão do inquilinismo e do comensalismo. Quando o indivíduo é inquilino, quando é que ele é comensal. É importante que fique muito claro esses termos. Quando o indivíduo está exercendo um mutualismo facultativo ou obrigatório. Também é muito importante que a gente saiba diferenciar esses dois tipos de relações. É isso e obrigada.